graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui na Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo eu já quero agradecer a você que está inscrito no nosso canal e quero falar com você que está pela primeira vez, pedir a vocês que vocês se inscrevam, ativem o sininho para que vocês recebam todas as notificações com as mensagens que irão edificar a sua vida. E todas as quinta-feiras, às 20h30, nós estamos com Orando com Intensidade. Estamos no ao vivo aqui, orando com você e orando por você, por aquela causa ao qual você já perdeu a esperança, ao qual você já perdeu a fé. E queremos unir a nossa fé para levantar um clamor pelo teu milagre em nome de Jesus. Amém? Meus amados, a palavra que o Senhor colocou em meu coração está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 4 ao verso 8, onde a palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Meus queridos, o que eu quero nesse dia falar ao coração dos irmãos, o que eu quero ministrar aos irmãos, é falar referente a esse poder que o Senhor orienta aos seus discípulos, que eles deveriam aguardar esse poder que eles receberiam quando o Espírito Santo descesse sobre eles. E o Senhor, nós vamos ver que o Senhor ele diz algo muito interessante para eles, que não era para eles se ausentarem de Jerusalém até que eles recebessem a promessa vinda do Pai anunciada por Ele. Eles tinham que aguardar essa promessa, eles tinham que aguardar o Espírito Santo descer sobre eles. Eles ainda não estavam ainda preparados para poder receber esse poder. Eles não estavam preparados ainda para sair anunciando o Evangelho. Eles não estavam preparados ainda para poder anunciar o reino de Deus. E hoje nós estamos vendo tantas pessoas que elas querem anunciar a palavra, que elas querem anunciar o reino de Deus, mas ainda não foram revestidas desse poder. Elas não aguardaram o momento certo de serem revestidas, de receber esse poder, quando o Espírito Santo vem sobre ela. Hoje as pessoas elas estão tão assim ativas. Isso é bom em um certo ponto, mas em outro é perigoso. Porque nós vamos ver tantas pessoas que se frustram, porque muitas vezes não estão preparadas ainda, porque ainda não receberam o poder que o Senhor Jesus pede para guardar, para que os seus discípulos eles venham ser capacitados, para que eles venham anunciar a palavra, para que eles venham levar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. E nós vamos ver aqui, meus queridos, que eu quero falar com os irmãos nesse dia, referente a esse poder que o Senhor está falando. Normalmente quando nós falamos poder que vem do Espírito Santo, nós vamos lembrar muito do poder
que no grego, o dunamis, ele está querendo dizer sim daquele poder, aquela explosão, sabe? Aquele poder sobrenatural, onde as pessoas, elas vêm e querem ali ter aquela demonstração através dos milagres, das curas. Então esse dunamis aqui, ele é esse poder sobrenatural, sim. Ele é essa força, ele é esse poder. Mas eu quero falar desse poder que o Senhor, ele diz para os seus discípulos aguardarem, que eles iriam receber. Esse poder, ele vem da mesma raiz. Ele tem esse cognato ali de dunatos. Ele é o dunatos, que ele vem de dunamis também, que vem desse poder, ele tem essa raiz, dessa força, dessa habilidade. Mas o dunatos, ele quer dizer a capacidade. Ele está ligado diretamente à força, o poder da influência. Ele está ligado ali diretamente sobre tornar possível as coisas que você irá fazer. Quando o Senhor, ele diz para os seus discípulos aguardarem, ele está dizendo aqui, olha, vocês têm que aguardar esse poder vir sobre vocês, que vocês serão capacitados por ele. Quando o Espírito Santo vier, o Consolador vier, quando o Capacitador vier sobre vocês, ele irá derramar esse poder sobre vocês, e vocês serão pessoas ao qual estarão preparadas para anunciar o Evangelho, para anunciar o reino do Senhor. Essa capacitação, esse dunatos, ele está ligado à capacidade em virtude, a virtude de você executar algumas funções, de você ter essas habilidades, recursos, para você poder realizar algo que foi destinado, que foi designado para que você viesse a fazer. E nós vamos entender aqui que esse poder, esse dunatos aqui, que o Senhor Jesus, ele pede para os seus discípulos aguardarem, eles receberem, ele quer dizer algo muito interessante. Que ele quer dizer que é o poder que nos capacita para suportar pressões, suportar sofrimento, perseguição, calúnias. É esse poder que o Senhor está dizendo para nós suportarmos. Que nós temos que aguardar esse poder, esse dunatos, ele vindo sobre nós. Nós vamos entender porque aqui o Senhor diz que primeiramente nós teríamos que receber esse poder para que depois nós pudéssemos ser suas testemunhas. Porque ele diz aqui, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. O sereis está no futuro. Então quando nós olhamos aqui, para nós nos tornarmos essa testemunha, e essa testemunha aqui, ela está dizendo não só não ser uma testemunha no sentido visual, porque assim normalmente, ou geralmente eu posso dizer aqui, que muitos cristãos, eles levam essa questão de ser testemunha de Cristo, de ser reconhecida como cristão, somente pelo dunamis. Somente por aquele poder, sabe, que vem, que o cristão ele demonstra naquele momento, com curas, milagres, falar em línguas. Sabe, esse dunamis aqui, ele está querendo dizer assim que é um poder sim que nós vamos adquirir. Esse dunamis ele vem sim para todo cristão. Mas primeiramente você tem que receber o dunatos, o poder capacitador. Sem ele você não estará fortalecido. Sem ele você não estará preparado, capacitado para anunciar o Evangelho, para anunciar o reino. Meus queridos,
E essa testemunha, quando nós vamos ver aqui, ela diz no sentido ético, quando o Senhor Jesus ele diz que nós seríamos sua testemunha, ele está querendo dizer no sentido ético, aqueles que por amor de Cristo, por exemplos, sabe, eles podem sofrer as perseguições. Por amor a Cristo, eles vão mostrar a sua fé genuína, sofrendo perseguição, sofrendo muitas vezes ali as calúnias. Esse sofrer por amor de Cristo aqui, para você ser uma testemunha, é você sofrer, é você saber suportar aquela pressão. Você não tem como ser uma testemunha de Cristo se você não estiver recebido esse poder. Você não consegue ser uma testemunha de Cristo se você não foi capacitado para suportar esse sofrimento, essa perseguição. Nós vamos ver aqui que logo após os seus discípulos eles receberem o Espírito Santo pousar sobre eles, fazer uma residência fixa sobre eles, nós vamos ver que eles foram cheios do Espírito. E naquele momento, a palavra diz que Pedro se levanta entre os 11, e Pedro ele começa a anunciar o Evangelho, ele começa a anunciar a Cristo, ele começa a anunciar que é necessário as pessoas se arrependerem, para que eles possam receber a salvação, para que eles possam receber a graça de Deus. E Pedro ele começa a anunciar aquilo, ele começa a falar com muita ousadia, Pedro começa a falar, sabe, com muita habilidade, porque o Espírito Santo estava capacitando ele naquele momento. E nós vamos ver que ao longo dos próximos capítulos, Pedro está sempre ali anunciando a palavra, anunciando o Evangelho, até o ponto dele ser parado, dele ir parar junto aos sacerdotes, ser interrogado pelos sacerdotes. E ali Pedro começa a falar para eles, anunciar, e eles ficam admirados, porque eles olham para Pedro e conseguem ali fazer uma leitura dele e ver que ele é uma pessoa que tem uma característica de uma pessoa iletrada. Mas ele olha e vê a sabedoria que Pedro fala, a autoridade que Pedro tem para anunciar. Eles falam, certamente esse homem andou com Jesus. Ali Pedro estava mostrando a testemunha que ele era. E ali ele estava mostrando a genuína fé que ele tinha em Cristo. Ali estava sendo mostrado o Dunatos na vida dele. Então eu quero dizer que esse mesmo Pedro que esteve ali anunciando, se ele não tivesse aguardado a promessa do Pai, se não tivesse aguardado como o Senhor Jesus orientou eles, para eles serem revestidos do poder, quando o Espírito viesse sobre eles, ele não teria capacidade de anunciar o Evangelho e 3.000 almas se renderem. Esse mesmo Pedro, alguns anos atrás, algum tempo atrás, Pedro ele estava com Cristo. Pedro estava andando com Cristo, sendo discipulado por Cristo. E ele falava que ele daria a vida por Cristo. Quando o Senhor Jesus falava que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores, e ele seria morto. E Pedro falava, não Senhor, eu estou contigo, ninguém vai tocar em você. Mas quando chegou o momento da pressão, quando chegou o momento ali, onde Pedro tinha que provar a sua fé genuína em Cristo Jesus, ele negou o Senhor Jesus, porque ele não estava ainda capacitado naquele momento, ele ainda não tinha recebido o poder que vinha do Espírito Santo. Naquele momento ele não estava preparado. É um Pedro diferente daquele que depois que recebe o Espírito Santo, que recebe
poder que vem do Espírito Santo, que recebe o Dunatos na vida dele. E ele num anúncio, ele consegue ganhar 3.000 almas. Meus amados, e nós vemos hoje tantas pessoas, elas querendo fazer, muitas pessoas querendo ir para evangelizar, pessoas querendo pregar o reino de Deus, querendo anunciar as grandezas de Deus nessa terra, nesse mundo, mas ainda não receberam o poder que vem do Espírito Santo, o poder capacitador, o poder que vai te dar habilidade, o poder que vai te dar, um poder que vai conseguir fazer você influenciar as pessoas, fortalecer a tua alma, fazer com que tudo que você vai fazer, você vai ver que é possível. Quando você tem esse espírito capacitador na sua vida, quando você recebe esse poder, nada é impossível para você. Nada se torna impossível para você a partir do momento que você recebe esse poder. E nós vamos vendo tantas pessoas hoje que, quando se diz poder do Espírito Santo, está sempre ligado ao dunamis, o poder sobrenatural, aquela explosão, sabe, aquele poder sobrenatural que pega fogo. Sabe, isso é muito importante, isso é muito necessário para a vida do cristão. É sim. Mas nós não podemos viver, sabe, e andar somente nessa linha, achando que o poder do Espírito Santo ele é somente poder sobrenatural. Existe algo muito maior nesse poder do Espírito Santo que vem sobre a vida do crente, que é o poder que capacita o crente, que é o poder que fortalece o crente, que é o poder que vai lapidar o crente. Esse poder, meu querido, esse poder capacitador, ele transforma o cristão, ele deixa o cristão capacitado, e para ele ter resiliência quando ele for nesse mundo, para poder pregar o evangelho, para poder anunciar a palavra, por mais que ele vai sofrer pressão, por mais que ele vai sofrer perseguição, por mais que ele vai sofrer muitas vezes, mas ele vai demonstrar a fé genuína que ele tem em Cristo Jesus. A partir do momento que ele sabe aguardar, que ele sabe esperar o momento em que o Espírito Santo vem sobre ele e ele recebe o poder capacitador, o poder que irá fazer você ganhar a tua família, ganhar a sociedade onde você mora, ganhar as pessoas lá no local de trabalho onde você está, na faculdade onde você estuda. O Senhor irá te capacitar, meu querido. Aguarde. Aguarde que o Senhor, ele vai te capacitar. O poder do Espírito Santo te capacita. É um momento, meu querido, da igreja do Senhor Jesus se posicionar, se levantar e saber que existe uma obra grande para a igreja fazer. A obra grande que nós temos que fazer como igreja é anunciar o reino de Deus nesta terra. É anunciar o reino de Deus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão mergulhados nos pecados, sendo escravizados por esses pecados. E esse poder, esse dunatos, ele vai vir sobre a sua vida, irá te capacitar, e você será uma testemunha genuína do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Quero levantar um clamor pela tua vida e pedir ao Senhor que Ele venha derramar sobre a sua vida o poder para te capacitar, para que você venha ganhar a tua casa e onde você mora. Amém?
Grande Deus, Pai maravilhoso, eu quero, Senhor, nesse momento, Pai, agradecer a Ti, Senhor, por essa palavra, Senhor, primeiramente. Essa palavra do Dunatos aqui, esse poder que é um poder capacitador, Senhor. E eu quero pedir a Ti, Senhor, que esse poder capacitador, Pai querido, ele alcance essas vidas, que essas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo, que eles possam receber esse poder vindo sobre a vida deles, e que eles possam, a partir de hoje, ganhar as suas casas, ganhar as suas famílias, ganhar a sociedade onde ele mora, ganhar o local de trabalho onde ele trabalha, ganhar a faculdade onde ele estuda, que eles venham ser testemunhas verdadeiras de Cristo. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus, que esse poder venha sobre a vida deles, para que eles possam saber suportar a pressão, saber suportar, Senhor, as perseguições, saber suportar os sofrimentos, Senhor, sem negar o Senhor, sendo testemunha fiel do Senhor, anunciando o teu reino sobre essa terra, libertando os cativos para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos? Quero agradecer a você que deu essa oportunidade para que eu possa entrar na tua casa e poder abençoar vocês com essa palavra. Fiquem na paz e que Deus abençoe.